Então, boa noite a todos e a todas, que Jesus nos abençoe, nos envolva, nos ajude a ter uma boa noite de reflexões sobre o nosso tema. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Como o Bal falou, isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos 24 a 26, mas está também nos outros dois evangelhos sinóticos e é praticamente idêntica a passagem nos três. E o trecho completo no Evangelho de Mateus diz o seguinte: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Porquanto, que benefício terá o homem se ganhar o mundo inteiro e sua alma sofrer perda? Ou que dará o homem em troca de sua alma? As palavras de Jesus são sempre repletas de sabedoria, profundos ensinamentos. E nessa passagem ele fala claramente quais são os requisitos necessários, o que é que nós temos que fazer para sermos seus discípulos e discípulas. Mas antes de interpretarmos cada frase desse trecho, vamos voltar um pouco nesse mesmo capítulo de Mateus para poder entender qual o contexto em que Jesus falou isso. Então, Mateus relata que Jesus e os discípulos estavam chegando numa área conhecida como Cesareia de Filipe. E quando ele aí perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Então, naquela época, essa expressão, o filho do homem, significava o Messias. Então, ele estava perguntando para os discípulos que estavam lá, né, no meio do povo, de todos, e perguntando quem é que eles acham que é o Messias. E aí os discípulos respondem que alguns pensavam que era João Batista, outros pensavam que tinha sido Elias, outros pensavam que havia sido Jeremias ou algum outro profeta. É interessante que nenhum dos evangelistas diz que o povo achava que Jesus era o Messias, não naquele ponto, pelo menos, né? E aí Jesus pergunta aos discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, ele quis saber qual era a opinião do povo, desculpa. E aí depois ele quis saber qual é a opinião daquele grupo mais íntimo, né, que seguia ele. O que é que eles acreditavam? E aí foi Pedro que respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus confirma isso, porque a resposta dele para Pedro é: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram a ti, mas meu Pai que está nos céus. Então, ele está confirmando que o que foi revelado a Pedro, né, a inspiração que Pedro teve de responder dessa forma, está correta. Ele é o Cristo, ele é o Messias. E aí, a partir desse ponto, ele começa a falar, ou mostrar, né, a palavra que está nos evangelhos, ele mostra o que era necessário acontecer, né, que ele iria para Jerusalém, ele ia passar por todo o sofrimento que ele ia passar, né, que provavelmente ele não deve ter usado a palavra sofrimento, eu que estou usando, né, que ele iria morrer e iria ressuscitar no terceiro dia. Só que quando ele relata isso tudo, que vai acontecer com ele, a reação de Pedro é interessante, porque ele começa a repreender Jesus, né, e aí ele diz: Deus tenha misericórdia de ti, Senhor. De modo nenhum te acontecerá isso. Então é interessante notar como ele, como Pedro, em um momento, teve a grandeza de reconhecer Jesus como o Messias, né? Ele teve aquela inspiração, e logo depois, quando Jesus falou tudo que tinha que acontecer com ele,
Pedro aí disse: "Não, de jeito nenhum, isso não vai acontecer com você", né. Nesse momento, Pedro se apega ao homem, à personalidade de Jesus, ele se apega à vida material. Mas claro que Jesus, reconhecendo isso, aí ele fala: "Vai para trás de mim, Satanás, tu és um escândalo para mim, porque não compreendes as coisas de Deus, mas as dos homens". É interessante a gente notar nessa parte que a palavra que é traduzida como escândalo vem do grego escandalon, mas não tem o mesmo significado de como empregamos hoje a palavra escândalo. O sentido aqui é que é uma armadilha, é um laço, uma pedra que faz alguém tropeçar. É uma referência a alguma coisa que faz uma pessoa cair quando está andando. E tem uma tradução, a da Bíblia de Jerusalém, que até traduz essa frase como: "Tu me serves de pedra de tropeço". E a palavra que é traduzida como Satanás, que também vem do grego, né, e nesse sentido significa um adversário, um oponente, um inimigo. Então, o que Jesus está dizendo a Pedro é: se você quiser me prevenir de passar por tudo que eu tenho que passar, você me fará tropeçar no meu caminho. Você estará sendo o meu adversário. Com essa visão, você está vendo apenas o mundo material e não o divino. E aí, depois disso, é que Jesus vai e fala para os discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome essa cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar sua vida perderá, e quem perder a sua vida por minha causa encontrará. Então veja a diferença agora da gente ler isso sabendo o que foi que aconteceu antes, né? Não foi do nada que Jesus falou isso daí. Ele estabeleceu que ele era o Messias, explicou o que é que isso implicava, o que iria acontecer com ele, e Pedro ainda quis impedir. E aí, o que é que Jesus faz? Ele diz: se alguém quer vir após mim. Agora que vocês já sabem o que vai acontecer comigo, a escolha é de vocês. Então ele não estava obrigando ninguém a segui-lo. Ele não está nos obrigando a segui-lo, né? Os discípulos tinham o livre-arbítrio, como nós também temos o nosso livre-arbítrio para escolhermos qual caminho queremos tomar. Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho, ele coloca essa escolha como a primeira condição do discipulado, né? Porque somos nós que temos que decidir iniciar essa caminhada. Antes de tudo, nós temos que querer seguir Jesus. E repare que o convite não é vir ao meu lado, é vir após mim, né? Lucas usa exatamente a mesma frase e Marcos escreve: se alguém quer seguir após mim. O mesmo sentido em todos, né? Quando nós não sabemos como chegar em um lugar, né, assumindo que não estamos usando Google Maps ou Waze, nós seguimos atrás de alguém, né? Como é que chamamos quem está na nossa frente? É o guia. Jesus é o nosso guia. É como ele diz no Evangelho de João: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai ao Pai, é ninguém vem ao Pai, porque Jesus mesmo disse: eu e o Pai somos um. Então ele já está lá. Então, reparem que só em ler essas palavras iniciais, se alguém quer vir após mim, que nem representa um versículo completo, quantas questões e quantas reflexões surgem daí, né? No meu dia a dia, as minhas atitudes, meus pensamentos e ações refletem a escolha de seguir o Cristo. Quanto do meu tempo eu dedico para buscar essa conexão com o divino? O quanto mais eu poderia estar fazendo e que eu não estou nesse momento? Será que a minha decisão de seguir Jesus se resume a ler o Evangelho, ouvir palestras e participar dos grupos de estudos? Né? Não tirando de jeito nenhum o mérito de fazer tudo isso, né? De estudar o Evangelho, de vir para as palestras e participar dos grupos de estudo, muito pelo contrário.
Tudo isso é importantíssimo e nos dá oportunidade de aprendizado e de crescimento. Mas seguir nos passos do Cristo exige um grau de compromisso muitíssimo mais elevado. É preciso uma entrega muito maior, porque nós não podemos ser espíritas, não podemos ser cristãos apenas quando estamos no centro espírita. Nós não podemos ser discípulos e discípulas de Jesus apenas quando estamos com pessoas que acreditam nas mesmas coisas que nós acreditamos, que compartilham os mesmos valores. É um processo que envolve todos os momentos da nossa vida. E aí, voltando ao texto, após essa escolha íntima de querer seguir Jesus, nós vamos para a primeira condição do apostolado, do discipulado, ou a segunda, se fosse o texto de Pastorino, Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. O que é o negar a si mesmo? É deixar de lado o egoísmo e seguir a vontade de Deus, Como é que nós dizemos na oração, Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade. E o quanto nós deixamos de lado a nossa própria vontade para seguir a vontade de Deus? O quanto nós conseguimos colocar o bem do próximo, ou o bem geral, antes do que consideramos o melhor para nós mesmos? Emmanuel, em um dos textos do Livro da Esperança, interpreta essa passagem dizendo que é necessário que a nossa renúncia demonstre rendimento de valores espirituais em nosso favor e a benefício daqueles que nos cercam. Porque se tudo que eu faço é apenas pensando no que é benéfico para mim, unicamente, onde está a renúncia? Onde está a negação de mim mesma? Porque se nós formos completamente sinceros, nós podemos identificar quando estamos colocando a nossa vontade em primeiro lugar. Quando o egoísmo e o orgulho estão conduzindo os nossos pensamentos, palavras e ações. Mas quando aprendemos a aquietar as nossas mentes, equilibrar as nossas emoções, quando nos entregamos à oração sincera, quando somos vigilantes, aí sim podemos entrar em sintonia com Cristo, com Deus. Daí a importância da oração e da meditação diária. É preciso fazer o esforço, ter a coragem e a disciplina de se entregar a esses momentos de meditação profunda. Porque aí, quando nós abrimos a nossa mente, abrimos nosso coração para essa sintonia com Cristo, quando nós colocamos o bem, o serviço ao próximo antes dos nossos próprios interesses, aí nós estamos deixando de lado o nosso egoísmo para seguirmos o mais alto. Nós estamos negando a nós mesmos. E aí nós vamos para a segunda condição do discipulado: tomar a sua cruz. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz. O que é a cruz? Toda e qualquer dificuldade que enfrentamos nas nossas vidas. Dores físicas, morais, emocionais, doenças, conflitos familiares, profissionais, qualquer situação aflitiva, as angústias, as preocupações com os entes queridos. Mais uma vez, voltando a Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, todos os textos dele são belíssimos. Ele diz o seguinte: no círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Quão profundo, né? Eu achei muito interessante esse trecho, porque nós associamos, ou pelo menos eu associava, essa imagem de carregar nossa cruz com as dificuldades de qualquer ordem da vida material. Mas esse texto me fez refletir sobre isso, sobre um outro ponto de vista, porque é claro que continuamos nossa evolução e aprendizado no mundo espiritual. O desencarne não nos torna completamente diferentes do que somos agora, quando encarnados. Mas teríamos a consciência, esperamos, dos compromissos assumidos antes da reencarnação. E aí, chegando nesse ponto, revendo como utilizamos o nosso tempo enquanto encarnados, como estará a nossa cruz? Utilizamos bem o nosso tempo ou perdemos uma oportunidade?
trabalhamos realmente nas dificuldades, nos débitos que nos comprometemos a trabalhar durante o nosso tempo na Terra? Com certeza é melhor começar essa reflexão agora do que mais tarde e ajustar a nossa conduta, as nossas decisões, para que estejam alinhadas com o que acreditamos, né? Nós temos o privilégio do conhecimento que o Espiritismo nos traz. Então é preciso aplicar isso e viver a nossa vida encarnada com essa perspectiva da vida futura, da nossa vida espiritual. Então, carregar a nossa cruz significa saber suportar tudo sem desespero, sem angústia, sem revolta, sem desfalecimento, o que não é fácil, né? E não quer dizer que a gente vai conseguir todas as vezes fazer isso, mas tentar, né? Aceitar os desafios com resignação, o que também não significa a entrega à inércia, né? Continuamos na luta diária, mas tem uma diferença entre fazer isso com revolta ou fazer isso com aceitação. Nós podemos aceitar tudo ou passar pelas dificuldades duvidando da bondade divina, achando que não é justo o que estamos passando, ou com a confiança de que Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, está nos permitindo resgatar algo do nosso passado. Então, carregar nossa cruz é tomar consciência da nossa responsabilidade, do nosso dever, né? Emmanuel fala também, nesse mesmo texto, que ninguém conquista algo sem esforçar-se de modo algum. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Então, nada é de graça, né? Nós temos que trabalhar para o nosso próprio aperfeiçoamento. Até porque o que nós temos de dificuldade hoje, de débitos hoje, né, a cruz que nós carregamos, seja qual for a dificuldade, a dor que ela traga, é consequência do que nós fizemos no passado, seja nessa vida ou em vidas anteriores. Então, ninguém está passando por nenhuma dificuldade só por passar, né? Tudo tem uma causa, né? E tudo que nós fazemos tem uma consequência. Então, é nossa opção também como nós carregamos a nossa cruz agora. Nós queremos fazer isso com uma resignação ativa ou nós queremos só arrastar a nossa cruz ou deixar ela lá no chão e adiar o resgate dos nossos débitos, ou até mesmo acumular outros, né? Que estamos sempre, acho que, acumulando, mas vamos também tentar resgatar alguns. Voltando ao Evangelho, Lucas escreve nessa passagem, interessante, ele é diferente de Marcos e Mateus. Ele diz: tome a sua cruz a cada dia. Né? O sentido pode ser implícito também nos outros, mas fica bem claro aí, né? Que não é uma cruz de madeira, uma cruz física, é o compromisso com Cristo, um compromisso que é diário, né? Em tudo, se realmente queremos seguir. Né? E aí chegamos na terceira condição do discipulado, que é efetivamente seguir Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, não basta deixar de lado o meu egoísmo, não basta eu pensar no próximo primeiro e só fazer isso, não basta a resignação de tudo, né, de aceitar as dificuldades. Nós também temos que seguir Jesus como um modelo, como um guia, né, como um guia do que é amar o próximo, a entrega a Deus, a fé infinita, a caridade, fora da caridade não há salvação, a humildade, a dedicação, o sacrifício, a renúncia, né? São inúmeros os exemplos de Jesus, em tudo que nós lemos do que ele fez, em todas as parábolas. Estão lá os exemplos para nós seguirmos, né? E como todo mestre, né? Ele diz o que é que nós temos que fazer para seguir ele, mas ele também explica por que que nós devemos fazer isso, né? Por que que a gente deve seguir? Por que que essa é a melhor atitude? E aí vem o tema da nossa palestra de hoje, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá.
Qual é a vida a que Jesus está se referindo aí? É essa vida temporária, né? No nosso conhecimento, nosso vocabulário espírita, é a encarnação atual. Porque de que adianta eu me apegar apenas a essa vida material? Todos vamos desencarnar. Então, se nós passamos essa vida toda só preocupados com os valores materiais, o que acontece na hora do desencarne? Nós vamos perder tudo, porque não valorizamos nada do que é espiritual e nós só podemos levar conosco os valores espirituais. A palavra vida nesse trecho pode também ser traduzida como alma, né? É a tradução que Pastorino usa no livro Sabedoria do Evangelho, né? Quem quiser salvar a sua alma, né? No sentido da sua personalidade encarnada, né? Quem quiser salvar somente isso, vai perder tudo, porque é temporário. E aí, seguindo, né, o texto, numa estrutura bem clássica de como Jesus fala, a frase seguinte é o oposto. Quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. E no Evangelho de Marcos, ele até coloca uma palavra a mais, ele diz, quem perde a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Ou seja, pelo Evangelho, pelas boas novas, né? Porque não no sentido de evangelho que a gente tem agora, de que é um livro. Naquela época não existia nenhum evangelho escrito. Então, quem perder a sua vida pelo que Jesus falou, pelo exemplo que ele deu, por causa dele, a salvará. Por quê? Porque quando nós colocamos esses ensinamentos acima de tudo, acima de nós mesmos, nós estamos vivendo valores espirituais, nós estamos crescendo espiritualmente. Nós estamos vivendo com uma perspectiva de uma vida futura, né? Então, se para seguir Jesus eu vou renunciar a mim mesma, ainda que não seja o tempo inteiro, mas o que eu posso fazer? Nós vamos fazer isso com sinceridade, com entrega. Nós estaremos também resgatando débitos anteriores. Nós estaremos crescendo espiritualmente e moralmente. E isso a desencarnação não tira de nós. Isso nós continuamos, nós levamos conosco. Dessa vida para outra e para outras e para outras, não é? Todo crescimento espiritual e moral, nós não vamos para trás nesse crescimento, nós só vamos para frente. Então, se nós temos essa consciência de que a nossa vida não é apenas a vida material, é imprescindível que nós dediquemos o esforço, o tempo, também para trabalhar esse lado espiritual. E aí, continuando, porquanto, que benefício terá o homem se ganhar o mundo inteiro e sua alma sofrer perda? Porque se o que eu faço nesse mundo para ganhar o que eu acho que é importante, que é essencial, que é só para a minha vida material, eu posso ganhar muito do que o mundo considera valioso. Mas e a minha alma? Qual é a perda que eu estou sofrendo com isso? Se tudo que eu adquiro é com detrimento de outras pessoas, o que é que eu estou ganhando com isso? Só uma cruz mais pesada, né? O que dará o homem em troca de sua alma? O que é que vale a pena dar algo em troca da sua alma? Né? Como falamos antes, a nossa visão do que é importante precisa abranger a perspectiva da vida futura. Porque não adianta acumular apenas bens que não podemos levar conosco para a vida espiritual. Então, toda essa passagem, né, é tudo um processo interno. Pastorino coloca isso muito bem, porque nós somos convidados a, a seguir Jesus, né, a negação, o carregar a cruz. É tudo um processo interno. Não existe nada de que você tem que ir em algum lugar e falar algo, você não tem que declarar nada. Né? Não existe nenhum ritual para isso. Não. Tudo se passa dentro de nós mesmos. Né? A forma como lidamos com as nossas próprias dificuldades e desafios, ainda que da boca para fora estejamos falando algo, mas se por dentro nós não estamos resignados com aquilo,
O que vale é o que está por dentro. O que vale é essa busca dos valores espirituais, é o esforço para o resgate que nós, muito provavelmente, nos comprometemos, né, a fazer antes de reencarnarmos. Então, seja em qualquer nível que estejamos nessa jornada, o que importa é o nosso estado interior, é o compromisso interno, né? Nós podemos não estar ainda, ou pelo menos eu com certeza não estou, nem perto desse nível de estar num estado constante de conexão com o divino. Mas tudo conta, todo ato conta, todo pensamento, toda oração, o esforço diário conta. Se eu só posso dar um passo hoje, ok, eu dei um passo hoje e amanhã eu vou dar mais. E assim nós vamos. E é preciso também ter bondade e compaixão com nós mesmos, né? É preciso haver o auto-perdão e esse desejo sincero de seguir em frente, porque senão nós podemos entrar num estado de inércia. Aí eu não consegui fazer nada hoje, ou eu não consegui fazer nada na minha vida até hoje, então não vale mais a pena eu fazer mais nada, né? Não tem mais tempo. Não, nós sempre temos tempo, né? O que que vai adiantar pensar assim? É muito mais útil, é muito mais edificante para nós mesmos, para quem está ao nosso redor, reconhecermos o que não fizemos bem hoje e tentarmos, prepararmos para fazer melhor no dia seguinte, na próxima oportunidade, né? Mais uma vez, a entrega aos momentos de meditação, em que nós podemos refletir como é que nós estamos agindo, o que é importante para mim, como eu posso melhorar, né? Porque à medida que nós buscamos essa conexão, à medida que nós estudamos o Evangelho de Jesus, né? À medida que nós conversamos sobre isso, que ampliamos o nosso conhecimento, né? Olha aí, os grupos de estudos, as doutrinárias, os momentos que nós temos de conviver, né? De crescer, né? Ampliar o nosso conhecimento e aplicar isso na nossa vida, né? De crescermos moralmente, né? O esforço sincero para superar as nossas dificuldades. À medida que nós fazemos tudo isso, a nossa visão também se amplia para considerar cada vez mais, né, o que falamos antes, da perspectiva da verdadeira vida, da vida espiritual, em tudo que fazemos, né? Quantas vezes nós paramos para pensar, será que isso que eu estou fazendo vai ser bom para a minha vida futura? Né? Eu, pelo menos, com certeza não paro tanto assim, não tanto quanto deveria, né? Ou quase nada, né? Mas isso é extremamente importante, porque nós já temos esse conhecimento. Em cada decisão que nós tomamos, na forma como agimos, nós estamos pensando no agora ou nós estamos pensando também no amanhã? Né? E vai chegar uma hora em que nós vamos compreender, não apenas intelectualmente, mas nós vamos compreender que o caminho traçado por Jesus é o único a seguir. Né? Então, nós temos a liberdade de escolha? Temos. Nós vamos escolher muitos caminhos. Não significa, quando chegamos nesse ponto, que não temos mais liberdade de escolha. Significa que nós estamos livres para escolher o caminho do Cristo. Porque atualmente nós temos muitas opções, mas será que nós estamos livres para seguir Jesus? O que é que nos prende nos desvios do caminho? O quanto o nosso orgulho, o nosso egoísmo nos impedem de tomar a decisão correta, de agir corretamente ou até de agir de uma forma completamente desinteressada, colocando o bem do próximo antes do nosso próprio bem. Né? Mais uma vez, voltando à mensagem que botamos antes de João, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Quando eu estava me preparando para falar hoje, que eu estava lendo muita coisa, eu li uma entrevista em que não tinha nada a ver com esse tema, eu estava só lendo o noticiário, e aí tinha uma expressão que
Em inglês faz mais sentido, mas traduzindo é como se disséssemos o único caminho, a única forma de sair de onde nós estamos é através. Ou seja, imagine que nós estamos num caminho e que esse caminho é um túnel, né? Como é que você consegue sair do outro lado do túnel? Você tem que atravessar. Não tem outra forma. Então, se nós imaginarmos que esse caminho é um túnel, né? No momento que nós decidimos carregar nossa cruz, negar a nós mesmos, seguir Jesus, e nós estamos num túnel, a única forma é atravessando. Né? Nós podemos ficar na entrada, né? Andando em círculos, fazendo desvios, né? Por quanto tempo nós quisermos, por quantas encarnações nós quisermos. Porém, mais cedo ou mais tarde, porque todos nós estamos sempre evoluindo, vai chegar no momento em que nós vamos compreender que o túnel é o único caminho. Nós vamos conseguir sufocar o nosso egoísmo, assumir a responsabilidade por tudo que fizemos, né? E que não vai acontecer, claro, em uma encarnação, em um momento. Isso é um trabalho em que esperamos todos estejamos fazendo já, né? Mas que chegaremos lá todos. E seguir atrás dele, como ele disse, quem quiser me seguir, venha atrás de mim. Né? É um esforço, esse caminho é um esforço constante, é um trabalho constante, mas que também traz a verdadeira felicidade, traz o consolo, né? Traz a iluminação. E com certeza não estaremos sozinhos em um túnel escuro, porque esse túnel vai estar iluminado com a luz do Cristo, que é o nosso guia e estará a nos guiar. Muito obrigada pela atenção, paz e bem. Legal, Decano, obrigado. Você pode compartilhar essa tela para nós aparecermos? Posso. Deixa eu ver como é que eu faço. Só um minutinho. E a gente tem tempo agora para perguntar, questões, Refletir, se alguém quiser complementar o que eu disse, caso não tenha falado tudo. então, Gilvan. Palavras sábias, como sempre. Olá, boa noite. Boa noite, Andréia. Boa noite, Gil. É quase minha irmã consanguínea, não sei por que, não. Aos ciúmes, aos ciúmes. Mas olha só, é bem oportuna a sua fala, quando você passou aquela slide onde consta perder a sua vida e ganhar a outra vida. Pastorino diz perder a sua alma, ou seja, perder a existência, digamos até a encarnação. Às vezes a gente tenta a todo custo ganhar essa existência e perde a vida. Perde a vida. Humberto Roden, nosso amigo espiritual, ele nos ensina que ninguém é ou se torna verdadeiramente grande se não for capaz de viver e morrer por um ideal que seja maior do que ele próprio. Jesus fez isso. Jesus viveu e desencarnou por um ideal divino. Poderíamos, de certa forma, dizer que seria maior do que ele enquanto criatura encarnada. E isto é o que significa, efetivamente, ganhar a vida. Outro ponto que você falou aí, sobre a questão do carregar a cruz. Nós temos uma certa mania de resistirmos a carregar. Nós queremos delegar, transferir.
Só que o processo evolutivo, ou seja, o ato de carregar a cruz, é absolutamente indelegável, intransferível. Jesus não pode carregar a minha cruz, só eu posso. Assim como ele não permitiu que ninguém carregasse a sua própria cruz. Ele carregou. Teve um determinado momento uma ajuda, mas ele carregou. E, simbolicamente, a gente pode observar que ele subiu, foi para o cimo, foi para o topo do monte. Significa que ele sublimou o seu fardo. Nós, na nossa pequenez, na nossa ignorância, não temos a disposição de subirmos com a nossa cruz. A gente permanece ali no reme-reme, nos vales, nas baixadas, resistindo a carregar a nossa cruz. Quando olharmos para frente e subirmos ao monte, tal qual Jesus fez, nós poderemos dizer, como ele disse, eu venci. Por enquanto, nós estamos sendo vencidos pelo mundo. Então, parabéns pela sua fala, uma passagem belíssima. E tomara que estas lições, estas reflexões nos façam fortes, suficientes para carregarmos a nossa cruz e ganharmos a vida espiritual. Licinho nos ensina que não se vive pacificamente com a paz proveniente da inércia moral e não se conquista a condição de filho da luz quando a terra responde aos nossos anseios pessoais com louros e sorrisos. Significa isso dizer que carregarmos as nossas cruzes e seguirmos ao Cristo é um desafio que não recebe o aplauso da multidão, pois é um trabalho que se desenvolve nos redutos da nossa consciência. Parabéns, meu irmão, pela sua palavra, pela sua palestra. Obrigada, Gil. Muitas. Eu acho que Mag está pedindo para falar alguma coisa pelo Zoom. Quem é? Tô vendo Mag está pedindo para falar. No chat? Ela botou Pelo gratidão. Zoom. Bela colocação, é isso? Não, ela colocou isso, não, mas eu tô vendo que ela tinha. Ela tirou então a mão. Acho que ela estava pedindo para abrir, mas talvez eu tenha. Talvez tenha sido por acidente. Já pode levantar. Quem quiser do Zoom falar, pode levantar a mão que a gente abre o áudio aqui. Não? Pois é, cala fundo, né? Com certeza. É. Com certeza. E os textos de Emmanuel sobre interpretando isso são belíssimos, né? Existem, eu acho que, diversos níveis de interpretação, até se nós olharmos a forma como Jesus falou naquela época sobre isso, né? Muitas pessoas eram crucificadas na época. Então, a figura, assim, a imagem de alguém estar carregando a sua cruz e seguindo aquele caminho, né, é um caminho sem volta, né? Nós não temos, graças a Deus, hoje em dia a crucificação, mas naquela época, uma pessoa ser crucificada, né, e que ele estivesse carregando, claro que é um sentido simbólico que é no texto, mas as pessoas naquela época podiam associar, e as pessoas precisavam dessas imagens que eles pudessem associar com o que era a vivência deles, né? Então, você carregar a sua cruz, você negar a si mesmo e seguir ao Cristo, é um caminho sem volta, né? Nós não podemos abandonar, né? Das falas de Emmanuel, a que eu gosto mais é quando ele diz nosso dever, nossa cruz. Porque eu acho que fica mais perto da gente, sabe?
A gente fala assim, nossa cruz, carregar a cruz, parece uma coisa... não, parece uma coisa assim, inalcançável, ou não dá, eu não tenho condição de carregar uma cruz. E aí ele reduz e diz assim, nosso dever, nossa cruz. É o que Nossa está ao nosso lado, responsabilidade. é a nossa responsabilidade, é o nosso círculo familiar, é o nosso círculo social, é o nosso círculo profissional, né? São coisas que aparecem à nossa frente. Parece que é do nada, mas não é do nada. A gente sabe que não é nada, é por acaso. A gente não vive num universo casual, ele é causal. Então, a todo momento aparecem circunstâncias em nossas vidas, e aí este negar a si mesmo acaba sendo uma condição para a gente carregar a cruz, porque se a gente continua vivendo de uma maneira egoísta, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Ou seja, eu vou pensar sempre no que acontece, eu vou pensar sempre o que é que isso pode ser melhor ou pior para mim. Essa é a nossa atitude, de um modo geral, mais comum, né? E a gente pensa muito rápido, né? A gente processa tudo muito rápido e a gente toma decisão baseado no que é melhor para mim. Aí o Cristo vem e diz, não, nega a ti mesmo. Também não é esquecer que você existe, porque a gente tem tanto direito quanto o outro, mas é deixar de fazer essa conta de o que é que eu ganho com isso e mudar assim, o que é que nós ganhamos com isso? Ou o que é que a maioria vai ganhar? Aí dá para a gente assumir o nosso dever. Porque senão, como é que eu assumo o meu dever perante o outro, se o meu juízo de valor, primeiramente, me coloca em cena? É como se fosse uma condição, né? Assim como as bem-aventuranças. O primeiro degrau da humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito. Sem humildade não dá para a gente avançar. As virtudes serão incompletas, serão ocas, né? A mesma coisa é esse cumpre o teu dever, mas cumpre ele pensando em todos. E seguir o Cristo é a cereja do bolo. Seria assim o suprassumo, né? A gente caminhar naqueles passos, né? Então, assim, me vem a imagem do Cristo andando e deixando pegadas na areia. E aí, cabe a nós querer seguir ou seguir outros caminhos. É isso, querida irmã. Com certeza. Grazie mille, muito obrigado pelas palavras. Com certeza elas vão ficar fermentando na gente. Que a gente ouve aqui e deixa fermentar. E só aos pouquinhos a gente vai modificando a nós mesmos, né?